Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos empresários em geral, dirigentes da FCDL do Rio Grande do Norte, das CDLs, aos meus amigos e às minhas amigas. Hoje é o podcast número 75 do dia 12 de outubro de 2022, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Desde 1717, portanto, há mais de 300 anos, que é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, porque pescadores esfomeados no rio Paraíba do Sul, em São Paulo, ao procurarem peixe para saciar sua fome, encontraram uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, em águas do Paraíba do Sul. E de lá para cá, a fé na padroeira do Brasil, aquela que queria ser a padroeira do Brasil, está cada vez mais acendrada. Foi construída inicialmente à margem do rio Paraíba do Sul uma pequena capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, já que a santa da imagem encontrada tinha todos os detalhes de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e de lá para cá a fé só tem crescido em relação à nossa padroeira do Brasil. No ano de 1980, o Papa João Paulo II, na sua primeira visita papal ao Brasil, recebeu do presidente da República, João Figueiredo, já uma lei, um decreto, recebeu uma lei transformando não só aquilo que já era de fato Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, mas também tornando feriado nacional o dia 12 de outubro. Portanto, esse dia é todo dedicado à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Que ela seja santa, seja nossa padroeira e nossa intercessora a Deus, mãe por eminência, por excelência, por devoção a Jesus, que interceda em favor de todos os nossos 215 milhões de brasileiros. Assim esperamos e a ela dirigimos o pedido da bênção a todos nós. As notícias de economia da semana. A Rede Globo de televisão entrou com um pedido de concessão que acabou a validade da concessão do Grupo Globo para 5 emissoras da empresa do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Recife. O Grupo Globo, embora entrado com o pedido de renovação por mais 15 anos no Ministério das Comunicações, no dia 20 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro ainda não liberou a renovação. No passado, o presidente já chegou a ameaçar que criaria obstáculos para impedir a continuidade das transmissões da companhia. E a falta de respostas ao pedido de renovação pode ser um desses obstáculos. Mas na prática, consolida-se a imagem da Globo como uma das maiores televisões de todo o mundo, de todo o planeta, e deverá ser líquido e fácil, logo passado o segundo turno das eleições presidenciais, o estabelecimento dessa concessão. Nas mãos do Congresso, no entanto, a decisão final não cabe ao presidente Bolsonaro, e sim ao Congresso. Na hora da renovação, a emissora deve encaminhar os pedidos com documentos necessários para o Ministério das Comunicações. A pasta, então, faz um parecer técnico que é entregue ao presidente da República, que aceita ou não o novo contrato de concessão. Caso o presidente negue o pedido, a concessão será levada ao Congresso Nacional. Espera-se que seja aprovada a renovação das 5 concessões que são pedidas por mais 15 anos para explorar telecomunicações, o Sistema Globo de televisão, que é, na América Latina, campeão não só em audiência, mas também tem a melhor qualidade técnica em notícias, em dramaturgia e em programas de diversão de toda a nossa televisão da América Latina. O Banco Central do Brasil mudou a metodologia e tirou o Banco Santander do grupo de maiores bancos do país. Essa semana, o Banco Central passou a adotar uma nova metodologia para medir a concentração do sistema financeiro nacional, considerando as 4 maiores instituições e não mais as 5 maiores, como era feito anteriormente. A informação consta do relatório de economia bancária, REB, com dados do ano 2021,
divulgado nesta última quinta-feira passada pelo Banco Central. Na prática, a mudança retira o Santander do grupo. Segundo a autoridade monetária, as 4 maiores instituições são Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco e Banco Itaú. Portanto, 2 instituições, uma autarquia, a Caixa, um banco da Sociedade de Economia Mista, o Banco do Brasil, cujo maior acionista é o governo federal, e 2 entidades privadas, Itaú e Bradesco, que são os 2 grandes bancos privados do Brasil. Pela nova métrica, o grupo tem 59,3% do mercado de crédito de 2021, uma queda de 0,1% em relação ao ano 2020. O grupo representa ainda 60% dos depósitos e 2,6 pontos percentuais a menos do que um ano anterior. A RC4, 4 maiores bancos, mede o grau de concentração por meio de soma das participações dos 4 maiores instituições financeiras do país para o mercado, detalhou o texto. Agora são 4 e não mais 5 os grandes bancos do país para o Banco Central. Com relação à inflação, e eu tenho sido muito perguntado a respeito por pessoas, por amigos, por leitores e telespectadores, eu tenho dito que a inflação não é uma especiaria brasileira. Em agosto, a inflação da zona do euro atingiu 9,1% em 12 meses, o valor mais alto desde a criação da moeda única. Com isso, hábitos de economia comuns dos brasileiros se popularizam na Europa, como sair menos, gastar menos e usar marcas genéricas e adotar pecinhas. Numa manhã de um dia normal de setembro, os âncoras do programa matinal de uma das rádios mais populares de Lisboa, em Portugal, faziam uma piada sobre o menu do almoço. Segundo os apresentadores, o prato do dia seria empadão de inflação, recheado apenas com carnes, cor-de-rosa e laranja, as cores das etiquetas dos produtos em promoção nos supermercados. Uma semana depois, manifestantes se reuniam na frente do mercado popular da cidade, do Porto, por exemplo, que é uma das principais cidades de Portugal, para protestar contra o aumento dos preços dos alimentos e energia. No entanto, a abordagem deste assunto, seja uma brincadeira em uma rádio ou um tema de protesto, não era tão comum há alguns anos ou alguns meses na Europa. Mas agora, com a inflação galopante, atingindo em cheio a zona do euro, os habitantes dos países da região passaram a usar estratégias muito comuns para o brasileiro, mas quase inéditas para os europeus. A inflação da zona do euro atingiu 9,1%, um avanço anual em agosto. Este é o valor mais alto registrado desde a criação da moeda única. Em Portugal, por exemplo, a taxa ficou pouco maior do que a média dos países, 9,3%. Na União Europeia, no entanto, o avanço dos preços já ultrapassou os 2 dígitos, atingindo 10,1%, segundo dados da Espanha e de outros países da Europa. Nos Estados Unidos, 8,5% é dada a inflação anualizada até agosto de 2022, com perspectiva de poder chegar até 10% de janeiro a dezembro deste ano. Portanto, a inflação é mundial, porque a crise econômica é mundial, é planetária, com a doença da Covid-19, com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e os problemas advindos pela pandemia e pela sangrenta guerra. Portanto, a inflação, meu caro amigo brasileiro, não é uma especiaria do Brasil no momento. Até que aqui os preços em combustíveis estão educados e no supermercado é que continua ainda avançando os preços de gêneros de primeira necessidade para saciar e satisfazer a mesa pobre ou rica do brasileiro para comer com a família. Esta semana, com o corte de 2 milhões de barris de petróleo por dia pela OPEP, que é a Organização dos Produtores dos Países Exportadores de Petróleo, o petróleo teve um aumento novamente. O petróleo e as empresas do setor estão em alta desde a segunda-feira. Primeiro, expectativa de que a OPEP poderia cortar, como de fato cortou, em 2 milhões de barris dia a produção de petróleo. Os preços subiram, voltaram a beirar $100 americanos por um barril de petróleo
com perspectiva, inclusive, desse recrudescimento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, de ultrapassar esse valor. O governo Biden dos Estados Unidos divulgou um comunicado dizendo que o Departamento de Energia iria liberar mais 10 milhões de barris da reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos no mês que vem e que o presidente continuará tomando medidas similares a fim de proteger os consumidores americanos e promover a segurança energética enquanto perdurar o impasse. Mas a verdade é que o preço do petróleo no mercado mundial subiu com essa perspectiva da guerra da Ucrânia com a Rússia e o corte da OPEP na produção diária de 2 milhões de barris. Portanto, é um assunto que encrudece aqui e acolá e faz com que a economia tenha expectativa. Tanto é assim que as bolsas de valores operaram quase toda semana em baixa, fazendo com que os preços das commodities em petróleo ficassem ora saltitantes, ora em relevo com a realidade, em plena volatilidade, sem se medir ao certo o preço das ações das companhias e muito mais dos setores das commodities que estão trabalhando. Terça-feira, dia 11 de outubro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,96%, acumulando 114.827 pontos. O dólar americano cotado a R$ 5,27. Mais uma vez, o mercado financeiro trabalhando de acordo com as nuances da economia na Europa, na Ásia, na América, muito em função do que é relevante para essa época. Falar em petróleo, o navio plataforma da Petrobras, que vai operar na Bacia de Campos, deixa a China e a Petrobras informou que o navio Anita Garibaldi deixou o estaleiro Marine Yard na cidade de Dalian, na China, rumo ao Brasil, segundo o comunicado divulgado na última terça-feira. O navio será instalado nos campos de Marlim e Voador, na Bacia de Campos, e faz parte de um plano de renovação de ativos de maduros na região, prevê 16 bilhões de dólares em investimentos. O início da produção do novo sistema está previsto para o terceiro trimestre de 2023 e terá capacidade de produzir até 80 mil barris de petróleo por dia e processar 7 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Antes de chegar à Bacia de Campos, o navio terá como destino o estaleiro Jurangue, na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, onde passará por processo de comissionamento para poder inspeção e industrialização, além do Anita Garibaldi poder perfurar campos de produtores de petróleo na região do pré-sal. É uma boa notícia para a Petrobras e para aumentar a performance brasileira na produção de petróleo, que já passa de 3 milhões de barris todo dia. A Toyota retoma a produção do seu primeiro elétrico após corrigir problema de segurança. A Toyota japonesa disse nessa última terça-feira que vai reiniciar a produção do seu primeiro veículo elétrico, o BZ4X, depois de corrigir problemas de segurança que interromperam as vendas do novo modelo por mais de 3 meses. A maior montadora do Japão fez um recall de 2.700 unidades em junho, após descobrir que havia risco de as rodas do carro se soltarem. O Subaru também teve que recolher unidades do modelo. Assim, a indústria automobilística japonesa e, ao mesmo tempo, asiática, se preparam para lançar, no início de 2023, muitos modelos de carro já elétricos e que deverão tomar conta do mercado a partir, principalmente, do ano de 2025, com maior propagação. As montadoras garantem que aos ministérios dos países na quais os automóveis serão vendidos, que todas essas conexões, semicondutores, condutores, parafusos, estão testados e aprovados nessa base mundial. Como nós sabemos, a Toyota é a maior produtora de veículos de todo o planeta, do Japão. E a última notícia do dia, o Pix. O Banco Central irá alterar as regras para fortalecer a segurança contra fraudes e vazamentos do Pix.
O Banco Central deve anunciar na próxima semana mudança no funcionamento do Pix para fortalecer a segurança do sistema contra fraudes, vazamento de dados. As medidas já foram debatidas pelo mercado financeiro e aprovadas pelo Banco Central, que agora está trabalhando para promover as alterações com chance de serem anunciadas algumas novidades ainda este ano. E na próxima semana começarão essas novidades. Uma das mudanças visa aumentar o nível de responsabilidade das instituições financeiras participantes em relação às regras da segurança, impondo uma barreira para tentar conter os episódios de vazamento de dados. O regulador também deve criar marcações específicas nas notificações de fraudes para suspeito de uso de conta laranja e de falsidade ideológica, com o objetivo de fortalecer os mecanismos de antifraude dos bancos. Embora o índice de fraudes no Pix seja considerado de baixíssima relevância, com uma média de ocorrência de 0,007 do total das transações, conforme o Banco Central do Brasil, a repercussão pública de casos de golpes e fraudes tem sido grande em meio ao sucesso absoluto da adesão à utilização da ferramenta pelos brasileiros. Nesse contexto, desde o ano passado, o regulador vem aprimorando as regras de segurança para proteger o sistema e amparar os cidadãos afetados, e as novas medidas constam na apresentação da última reunião do Fórum Pix, no dia 22 de setembro, quando o Banco Central deu um sinal verde para as modificações nesse fórum, com a participação de diversos agentes do mercado. O regulador colhe subsídios sobre o regime de funcionamento do sistema de pagamentos instantâneos. A segurança é considerada um ponto essencial de preocupação e aprimoramento constante de um grupo específico de trabalho. A primeira proposta aceita pelo Banco Central é a criação de um questionário de autoavaliação de aderência das instituições financeiras ao Manual de Segurança do Pix, no momento de adesão ao ecossistema. A pesquisa, que será aplicada também aos atuais participantes, deverá ser respondida pela área de segurança da instituição, mas validada por uma segunda linha de defesa, que pode ser uma auditoria interna ou externa. Hoje, ao entrar no Pix, a instituição financeira já se compromete automaticamente com um conjunto de regras para a nova camada de responsabilização e pretende aumentar o grau de obediência dos participantes e, assim, as barreiras contra vazamento de dados. É uma criação brasileira que está fazendo sucesso na Europa, nos Estados Unidos, que querem importar a inovação nacional e que só faz sucesso no dia a dia. Também aqui um abraço todo especial aos telespectadores da TCM, TV a cabo de Mossoró, onde já estamos presentes através do seu portal de notícias e brevemente estaremos presentes ao vivo na sua programação semanal. Bom dia, muito obrigado e até o próximo programa.